Entrando para a nossa live mensal de resultado. Oi, Olá, Monique, como boa vai? noite, tudo bom? Tudo e você? Tô bem, graças a Deus. Beleza? Vamos lá para a nossa live de resultado. O pessoal está entrando, né? Isso aí. Pronto, voltei. Voltou. Tecnologia comigo ainda não é meu forte. Muito bom. Beleza. Então hoje foi uma correria, como sempre, né? De publicar os relatórios, publicar os resultados. Eu ainda Os nem novos? publiquei no meu Instagram os dividendos. Você já publicou? Já, eu te marquei, é só você Ah, repostar. tá. Não, eu não fiz ainda. Foi meio corrido o final do dia. Então tá bom. Então, em benefício do pessoal que já está aqui, né, vamos iniciar a nossa live. Vamos falar dos 6 fundos, né, cujos resultados foram divulgados hoje e ou no final do mês passado, né? E então é isso. Quero começar com o fundo, o REC-R, né, que é o fundo de recebíveis imobiliários de CRI. Não tem grandes novidades, quer dizer, foi um mês relativamente tranquilo. O resultado foi um pouquinho inferior do que o mês passado, foi 0,7815, que é mais ou menos 0,96% de dividend yield. Esse resultado foi um pouco menor porque o número de dias úteis do mês de agosto foi menor do que julho, né? E também não teve nenhum evento extraordinário. O mês de julho teve um evento extraordinário de recuperação de um valor de um devedor, né, que tinha ficado com atraso, aí a gente recuperou, então isso causou um rendimento extraordinário em julho que não aconteceu em agosto, né? Obviamente todo mundo está acompanhando IPCA está menor, e 80% do fundo REC-R tem como indexador o IPCA, né? Então, quando o IPCA é menor, o fundo dá um menor resultado, e quando o IPCA é maior, dá um resultado maior. Então, isso é com relação ao REC-R, né? Pessoal, de novo, canal do RI sempre aberto, então pode mandar e-mail, tem o canal do WhatsApp, a Monique que está com a gente, a nossa RI, né, relacionamento com investidores. Se tiver alguma pergunta, pode mandar no direto também do Instagram ou no da REC. E também aqui tem uma caixinha de perguntas para quem quiser fazer as perguntas aqui ao vivo. A gente responde na medida do possível, né? Quero passar agora para o RECT 11, né, o Fundo de Lajes Corporativas, né, de renda imobiliária. Como todo mundo sabe, vacância está em 10%, estamos procurando reduzir essa vacância. Entramos num acordo, isso foi motivo de fato relevante, onde eu fiz uma live extra, né, extraordinária, onde o fundo assinou um compromisso de venda com um fundo da Uribank, que vai entrar em captação para captar recursos para fazer a aquisição do imóvel da Torre Rio Claro, que está no complexo Cidade Matarazzo, né? Essa operação ela é sujeita à aprovação na CVM, sujeita à captação de recursos, à due diligence, né? Então, ela ainda não está concretizada. Nós sabemos que já foi protocolado na CVM o pedido, né, de registro para fazer uma emissão. É uma emissão, até onde a gente sabe, para público em geral, né, dentro do rito ordinário, significa que vai ter um prospecto, significa que todo e qualquer investidor de varejo em geral poderá investir caso queira, né? Então isso também qualquer investidor, seja ele investidor do REX ou de qualquer outro fundo ou investidor novo, quer dizer, tem a possibilidade de entrar nessa emissão, né? Não é recomendação de compra, é simplesmente uma informação, já que o protocolo já foi feito na CVM, né? Como funciona mais ou menos? Eu vou explicar como funciona o rito, né? É feito um protocolo inicial, onde as informações ainda não são totalmente, vamos dizer, disclosed, né? Não são totalmente divulgadas, né? E aí, depois de uns 30 dias, a CVM faz algumas exigências,
se atende a essas exigências, normalmente, e aí se registra o protocolo, o prospecto, aí as informações ficam públicas, como cronograma, mais informações, rentabilidade projetada, tudo mais. E aí, depois de uns 30 dias, mais ou menos, é feito o início da captação, né? Então, esse é mais ou menos como funciona tecnicamente o processo de captação de recursos numa emissão de rito ordinário para público em geral, com prospecto e tudo mais. Então, a gente tem que aguardar, né, para ver o resultado, né, dessa captação, e se ela for bem sucedida, haverá a aquisição, ou seja, a venda, né, do Torre Rio Claro para esse fundo. Com relação ao resultado no RECT, foi 37 centavos, em linha com o que aconteceu nos últimos meses, né? E a nossa ideia, se possível, é manter esse nível de distribuição, né? Também nenhuma grande novidade. Continuamos tentando reduzir vacância, continuamos tentando vender mais ativos também, né? E o objetivo é para reduzir o endividamento. O outro fundo que eu quero comentar é o Helg. Como todo mundo sabe, o Helg foi feita uma operação de venda dos galpões, trocando por cotas do GGRC. Existe uma certa limitação para venda diária, venda mensal, a gente está vendendo. E a ideia, obviamente, como foi aprovado em Assembleia, é que ao longo do tempo o fundo se transforme num fundo multi-estratégia, um hedge fund com FOFs, com investimento em outros fundos e um portfólio mais variado, né? O dividendo foi 80 centavos, né? E isso é algo que aparentemente o fundo consegue manter, né? 80 centavos. Também sem grandes novidades. O fundo já começou uma certa diversificação com Suno Fazendas, e a gente está olhando e estudando algumas outras, né? Então, tudo normal, sem grandes acidentes de percurso, como a gente chama, né? Sempre que tem um mês que tem relatórios super tranquilos, a gente fica feliz, porque, né, não tem nenhuma novidade negativa, nada disso. O outro fundo que eu quero comentar é o RECM, o fundo de multi-estratégia, que é o hedge fund. Esse fundo está indo super bem, teve uma distribuição de dividendos anunciada hoje de 12 centavos, que isso dá 1,4% ao mês de dividend yield. A cotação está na faixa de 87, mas o valor patrimonial está em torno de 96,5, né? Quer dizer, 96,50. Então, o negócio tá realmente... Não seria 96, seria 9,6, porque é a cota 10, né? Também sem grandes novidades, um bom mês, um bom resultado, né? Comentando também o fundo RECD. RECD é um fundo de CRI amortizável, é aquele fundo onde é um portfólio de CRIs, onde todos os meses tem a distribuição de dividendo e uma vez a cada 6 meses tem a distribuição de amortização de principal. E ele, depois de 4 anos, aproximadamente, ele se encerra e o investidor recebe todo o seu dinheiro de volta, não tem reinvestimento, né? Esse fundo também está tranquilo, ele divulgou uma distribuição de 0,0868, né? Que isso é aproximadamente um yield de 1,03% no mês. Então, as coisas estão indo bem com esse produto, com esse fundo também. O último, mas não menos importante, né, é um fundo novo, um fundo chamado, que nós assumimos a gestão recentemente, fundo EMET, né, que é um fundo que também de hedge fund, de multi-estratégia, onde esse mês divulgou 0,11, né, 11 centavos por cota. Isso dá alguma coisa na ordem de 1,1% ao mês. Ele é um ativo que, no mercado secundário, ele está na faixa de R$10, 9,80, e o patrimonial dele está 10,20. Né? Então, é um fundo que apreciou e teve um ganho de capital, que valorizou o valor patrimonial, né? Mas tem um pequeno desconto de 2, 3% no valor da cota versus o valor patrimonial, né? Deixa eu ver aqui, tem 2 perguntas, deixa eu ver se eu respondo aqui. Tem uma pergunta do Rubens Ferreira, 0776, qual o reflexo dessa venda no fundo RECT? Né? Quando eu fiz a live
do fato relevante, eu comentei qual que é o impacto, né? O impacto é o seguinte, quando se vende, quer dizer, se tivermos sucesso na venda, vai acontecer que o imóvel vai ser vendido, então não haverá mais uma receita de aluguel, né? Então, essa receita de aluguel mensal dessas lajes não mais ocorrerá. Entretanto, os recursos arrecadados, eles servirão para pagar o endividamento, e os recursos que não forem recebidos à vista, ele tem uma correção e os juros. Então, é uma troca de aluguel por juros. Então, o efeito contábil, o efeito de resultado no dia a dia, após a venda, é praticamente 0 a 0, porque a venda é a 7,5%, o custo da nossa dívida é 7,5%, então é tudo mais ou menos 7,5% ao ano, né? O que acontece é que existe uma geração de lucro caixa, né? E isso a gente vai procurar gerenciar esse lucro caixa de tal forma que a gente consiga perpetuar um certo nível de dividendo e a gente possa, até 2035, sabe, não necessitar de nenhuma emissão, nem nada. Quer dizer, dá para gerenciar o fundo. Não achamos que talvez tenha grandes aumentos no dividendo, quer dizer, não dá para projetar isso, porque isso depende muito da redução de vacância e do aumento do nível de aluguéis, né? Então, é mais ou menos esse o impacto. Depois tem o Diego Alves Pinto, com relação à Helg, quando vai começar a diminuir a concentração? E por que concentrou tanto num fundo com a liquidez não tão grande? Não vai dificultar o desinvestimento? Então, é uma ótima pergunta. Então, o fundo, a ideia é ter uma diversificação, pelo menos nos próximos 6 meses, porque a gente tem a limitação de venda do GGRC mensal. Então, à medida que vai se vendendo todo mês, vai se comprando outros ativos. Nesse caso, da concentração num único fundo que nós fizemos, é porque teve uma oportunidade onde a gente conseguiu um waiver para fazer um block trade do GGRC e trocando por esse ativo que tem liquidez. A gente não tem nenhuma restrição para venda do Suno Fazendas, né? E a gente estudou o fundo, que ele está sendo numa captação agora, vai dobrar o tamanho do fundo, é um fundo de fazenda, é um fundo que tem produção agrícola, que tem um rendimento muito bom, semelhante ao GGRC, e a gente acha que pode ter um ganho de capital nele, né? Então, essa foi mais ou menos a estratégia, né? Mas a ideia, sim, Diego, é diversificar e diminuir a concentração, tá? Então, acho que apareceu mais uma pergunta. Vamos lá? Lucas Cordeiro, dividendos do RECT 11 já são bem altos em relação ao preço patrimonial atualmente. Dividendos do RECT 11 já são bem altos em relação ao preço patrimonial atualmente. Então, na realidade, quer dizer, os dividendos são 37, o valor talvez você está se referindo à cota no mercado secundário, que é R$ 31, né? Então, 37 sobre 31 dá um rendimento relativamente alto, né? Então, você está correto. Com relação ao valor patrimonial, não necessariamente, porque o valor patrimonial é R$ 90, né? Então, é 37 versus R$ 90. E por que aconteceu isso, Lucas? Porque a gente tinha um valor de aluguel em 2019, antes da pandemia, algo da ordem de R$ 8 milhões por mês, né? Depois da pandemia, com vacância, com aluguéis mais baixos, a gente está na faixa de R$ 6 milhões por mês de valor de aluguel mensal, né? Então, isso provoca um dividendo menor com relação ao valor patrimonial. Entretanto, como a cota está baixa, é um rendimento alto com relação ao preço da cota no mercado secundário. Monique, depois vai me monitorando se eu estou indo muito rápido ou não, né? Não, tá ótimo, pode ir. Tá, quando eu estou como eu tenho uma certa intimidade com tudo isso, às vezes eu vou muito rápido, né? Ok. Lucas Cordeiro, desculpa, falei errado, o valor da cota. Realmente, é isso mesmo, Lucas. Com relação ao valor da cota, o rendimento é um bom rendimento, vamos dizer assim. Depois tem Biel TJ Gabi. O valor do preço patrimonial da cota RECT diminuiu com a venda? Não, em princípio não. Primeiro, a venda ainda não ocorreu, tá, Biel? Então, ainda não houve movimentação de ativo na contabilidade, porque não aconteceu a venda. Mas,
se acontecer a venda, o valor patrimonial vai se manter. Por quê? Porque o valor acordado na venda é igual ao valor de avaliação pelo qual o valor patrimonial do fundo está precificado. Então, não existe nem aumento patrimonial, nem redução, porque ele está sendo vendido, se acontecer, no valor patrimonial, que é o valor de avaliação. Tem alguma pergunta, Monique, do seu lado? Não, aqui é isso. Tá. Então, acho que é isso, pessoal. A gente vai deixar essa live gravada, né? Como sempre. Se tiver algumas perguntas adicionais, pode vir no direto, no meu, no da REC Gestão, no nosso RI. A Monique caiu. Você caiu, Aninha? O celular escorregou aqui. Tá bom. Vou Muito deixar no bom. YouTube também, tá, pessoal? E uma novidade, a gente atualizou os relatórios, está num formato mais atualizado. Conto com vocês para dar uma olhadinha lá e dar um feedback pra gente, tá? Vou deixar o link no Story também depois, para vocês acompanharem. Legal. É isso aí. Todos os relatórios nesse mês foram alterados, né? Quer dizer, modificou, né? E está num formato bem bacana. Então, obviamente, os investidores, eles sempre têm algum comentário, alguma sugestão, né? Sempre bem-vindos, né? Porque a Sim, gente claro. procura fazer o melhor, mas não sabe tudo, né? Então, se tiver contribuições que a gente possa melhorar, sempre aprimorar, estamos abertos, né? Pois é, espero que gostem. Legal. Obrigado, Monique. Bom final de semana. Obrigada, Bom pessoal. final de semana a todos e vamos nessa.